Olá, gente, tudo bom? Estou aqui de volta no 4º episódio do podcast Fuji X Lovers. E antes de começar, eu queria dar o recadinho. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Curta se você gostar desse episódio. E comente, mesmo que não goste, comente porque você vai gerar engajamento. E hoje eu estou aqui para entrevistar um amigo de longo tempo na fotografia e um ex-lover de carteirinha, que é o Paolo Trentin. Obrigado pelo... Valeu, tamo junto. O Paolo, eu até quero mostrar nessa foto, colocar essa foto antes da gente começar. Ó, esse evento é um evento que tem uns 10 anos, né, Paulo? E uns 50 quilos a menos. E é verdade. E a gente fez esse evento, acho que em Paranapiacaba, foi? Foi Paranapiacaba. Foi em Paranapiacaba. 2016 mesmo. Um dos primeiros eventos de Fujifilm. Eu acho que do Brasil. Foi a partir daí que eu entrei de verdade na Fuji mesmo. Pois é. Foi. E a gente fez várias edições desse evento, que é o Fuji X Lovers Day, e o Paulo teve em todas, né? Praticamente. Acho que todas. Eu acho que se não for todas... Quase todas. Eu acho que eu tive em todas. Eu não sei se todos os dias, porque tinha evento que eram vários dias. Eu ia, às vezes, só pra ver vocês, só conversar. Mas é muita história na Fuji, né? Exatamente. Que eu lembro que eu brinco, a gente marcava pra fazer na rua, mas eu nunca tirava uma foto. Não sei se você lembra, que eu só ia pra conversar. Só. Falava, tira foto, eu trabalho com isso, eu não quero ficar tirando foto. Mas me conta um pouquinho, Paulo, da tua história na fotografia, né, cara? Que eu acho que é legal contar um pouquinho da... Que tá muito ligada. Você tá fotógrafo há quantos anos? Desde 2010. Nem sei quantos anos. Então a maior parte da tua história anos. foi com Fuji. A maior parte foi com a Fuji. Eu mudei, na verdade, pra Fuji em 2016 completamente, né? Tá. Eu usava outra marca por conta do peso do full frame e tal. E eu tenho 1,87 m de altura e minha coluna travou em um evento. E aí a gente teve um problema comigo, com minha coluna e com minha esposa também de saúde. Uhum. E aí até a hora que eu falei, não é possível que não exista uma alternativa. Foi a mesma e na coisa época comigo. não tinha no Brasil muito, né? Uhum. E aí foi quando eu pesquisei, eu comprei uma XZ2 usada em Nova York. Eu nem comprei essa câmera aqui, com um kitzinho com uma lente. Tá. E aí quando veio aqui eu adorei a imagem, eu ia fazer ensaio, eu era fotógrafo de casamento na época. Uhum. Eu ia fazer ensaio, tudo, eu nem levava mais as outras câmeras, eu levava só ela. E aí que eu falei, não existe nada sobre essa câmera no Brasil, deixa eu pesquisar. E aí foi quando eu vi uma divulgação desse evento. Desse evento. Eu falei, eu vou lá, vai que eu encontro alguns amigos que gostam igual eu de câmera, né? Que não massa, querem só uma cara. câmera só pra tirar foto. Porque é aquilo, tipo... Eu brinco que a Fujifilm não é uma marca de câmera. Ela é meio que uma marca de lifestyle mesmo. Você muda completamente o seu estilo de vida para você quer fotografar. Você não quer só pegar a câmera para trabalhar, para fazer alguma coisa. Pelo menos comigo também. quando eu acho mudei que foi. Hoje acho que não sinto mais tanto quanto eu era no começo. Ainda, a não ser quando você pega tipo uma X100, a linha X100, né? Linha X100, é isso aí. GFX, tudo mais, que é uma linha que você tem Sim. mais, Resgata esse... Você resgata isso. Esse Igual prazer, eu né? tenho uma E3 lá até hoje. Porque é uma câmera que eu falo, meu Deus, eu só quero tirar foto. Eu não quero trabalhar. A minha câmera de trabalho hoje é uma H2S, que, na minha opinião, é a melhor câmera que eu já usei. E eu já usei algumas câmeras. Mas, sei lá, eu acho que a Fuji ela tem essa linha, tipo, putz, eu só quero uma foto diferente. É coisa afetiva, né? E é aquela imagem que é Fuji, você sabe que é Fuji. Sim, né? exato, muito legal. Mas eu mudei exatamente aí, foi em 2016, por conta da minha coluna, e foi do dia pra noite. Eu comprei a câmera numa sexta-feira, chegou numa sexta-feira, comprei fora também. Não tinha no Brasil pra vender ainda na época, né? Sim. Aí eu lembro que eu comprei fora, chegou numa sexta-feira, no sábado eu fui pro casamento, e eu levei só ela basicamente. Eu saí de 2 câmeras backup que eu tinha, mais 2 câmeras da minha esposa, pra uma câmera cada um, com um kit de lente que era o que existia, que não tinha, né? Quando começou, você Eram lembra. poucas lentes, Tinha né? X100, que acho que era só X100. Que era Aí lançaram o X Pro 1, XZ1. X Pro 1, XZ1. Aí eu tive a XT1 foi lançar só lá pra frente. Mais pra frente, quando eu mudei completamente era XT2, mas as lentes não tinham ainda acompanhado. Acho que eu só tinha 18, 35 e 56. Tinha um pouco, 56, E a 60. 23, eu acho. Tinha 23. 23 são 4. Isso mesmo. Mas Sim, mas faz tempo. e
como que foi? Assim, eu sei que você fazia casamento, Sim. mas você, como todo fotógrafo brasileiro, faz um pouco de tudo. Eu literalmente, eu posso falar que eu acho que eu já fiz... Eu só não fotografei velório porque eu não aceitei, porque eu já tive até proposta para fotografar. Também. Mas eu já fiz literalmente tudo. Eu comecei a fotografar em 2010, fazendo formatura, igual muita gente faz. E eu lembro que eu ficava muito feliz que eu tinha uma câmera, estava na faculdade, eu tinha uma câmera, e eu ganhava dinheiro com ela, e eu ganhava R$80 por festa. E eu falava, R$80 é muito dinheiro. Tipo, só que eu não pensava que a minha câmera custava muito mais do que isso. Sim, claro. Mas eu falei, não, beleza. Eu lembro que eu troquei a câmera, eu trabalhava na escola da minha família, né? Minha família tem uma escola. Eu pedi pro meu avô me demitir para eu comprar um flash com o valor da rescisão para poder pegar casamento. Cara, que massa. Aí eu comecei a pegar, eu fui chamado para fazer casamento num desses fotógrafos que fazia a formatura, me chamaram para fazer casamento. Fui, e aí o cara sem querer vazou o quanto ele tinha cobrado e as fotos que a noiva tinha escolhido. E 80% das fotos tinha sido eu, e o que ele vendeu extra pagava 10 freela, tipo 10 eventos meus, só com a venda extra, que era a minha venda basicamente, pagava 10 freela. Aí você falou, pô... Aí na época eu falei, eu tinha feito um casamento. Na época eu olhei pra minha namorada, na época que hoje é minha esposa, eu falei, eu vou começar a fazer casamento. Ela falou, tem uma amiga da Lari, que é a nossa cunhada, que vai casar, e ela estava a fim de fotógrafo, ver se você não quer que você faça. E aí eu, não contente, eu fechei um casamento de manhã e um à noite, e um sábado no primeiro dia de evento meu, eu fechei 2 casamentos. E foi uma doideira, tipo. Nossa. Mas aí eu comecei a fazer, eu Sim. não parei, quer dizer, eu não parei mais não, eu parei agora. Antes da pandemia eu já tinha, não parado, né? Graças a Deus, em 2019 eu comecei a diminuir. Em 2020 eu não senti tanto a pandemia. Sim. Mesmo assim, a minha empresa adiou 67 casamentos. É bastante mesmo assim. Só que a gente vinha naquela que era todo final de semana. Sim. Putz. E aí, Enfim. depois da pandemia, você deu uma parada. Não vou botar um cafezinho aqui, tá? O que rolou? Depois da pandemia, eu voltei a fazer. Gosto muito de casamento. Só que em 2023 minha esposa engravidou. E aí eu parei para ficar com a minha filha um pouco mais. E em 2020, quando veio a pandemia, a gente precisava trabalhar, eu fazia casamento e tudo mais. Eu já tinha começado um viés no vídeo corporativo. Tá. E aí a gente conseguiu pegar muito vídeo corporativo para uma empresa que ela vende imóveis, mas não é imóvel... Tipo, não vende um apartamento de 40 metros quadrados. Eles vendem imóveis para empresas, e na época foi quando a Ford abriu falência no Brasil também. E aí eles precisavam de alguém para fazer os vídeos das fábricas da Ford. Obrigado. E aí foi aonde eu entrei na parte... É namoro. Foi onde eu entrei na parte do corporativo e eu comecei a fazer... Eu pensei que, tipo, para eu ter como é que eu posso falar? Uma garantia de que, tipo, vai dar certo, sair de uma coisa para outra, eu precisava ter como se fosse um salário. E aí eu comecei a chegar nessas empresas que a gente fazia bastante trabalho e oferecer, ao invés de oferecer um vídeo, a gente oferecia pacote, mesmo que eu ganhasse tipo, 50% a menos, porque eu sabia que na pandemia eles precisavam de muito vídeo. Então eu fechava pacote sempre de 12 em 12 vídeos. Ótimo. E aí às vezes eu fazia 12 vídeos em um mês, só que eu recebia durante o ano inteiro. Ah, legal. Entendeu? E aí Você gerava recorrência. E aí eu comecei a gerar recorrência, e aí essa empresa que é a CB, né, que é uma das maiores imobiliárias do mundo, inclusive, não é nem no Brasil, é no mundo, me chamou para fazer o Brasil inteiro. Aí eu viajei o Brasil inteiro. Vocês lembram que você me contou disso aí, quando você começou a fazer? E aí eu fiz a Ford, eu fui para Bahia fazer, foi tudo, e eu já tinha às vezes dava um prejuízo, às vezes não, mas eu já tinha um FII mensal que eu já tinha recebido, basicamente. E aí, nisso, uma empresa de shopping, que é a Múltipla, me chamou para fazer alguns vídeos para eles. O shopping da minha cidade lá, que é São Caetano, gostou dos vídeos e eu tenho contrato com eles mensal até hoje também. E aí é um contrato, um FII mensal que, tipo... Isso é ótimo, cara. Tenho 2 vídeos por mês, qualquer coisa extra, eles já têm um contrato, contrato do valor que me paga. E aí foi quando eu falei, não, beleza, dá pra sair do casamento. Sim. Só que eu quero voltar agora. Mas você vai voltar a fazer casamento, inclusive, à noite? Então, eu quero voltar à noite. O que eu vou fazer? Eu tô tentando montar um esqueminha agora. Tô organizando com o pessoal da empresa, o pessoal que trabalha comigo, né? Pra gente voltar a oferecer.
Só que eu vou fechar minha agenda. Eu não vou fazer mais do que um por mês mesmo. Eu quero 12 no máximo por ano. A não ser que seja de quinta e sexta. Ah, tá. Porque como minha filha tá na escola, e ela tá com 2 aninhos agora. Eu não quero perder o final de semana com ela. Entendi. Então, de quinta e sexta, eu vou oferecer um pouco de desconto nos meus pacotes. E o resto que não for um por mês, se eu fechar e tiver alguma proposta, eu vou fechar com os meninos ainda no meu lugar. Entendeu? Mas vai ser um por mês, mesmo de noite. Eu não ligo. Eu gosto, é bizarro, mas... É que você já fez mais de 30 anos. Mas é gostoso, você sabe, tipo, estar lá presente é um momento legal que com a empresa me dá mais dinheiro. Não tem nem o que falar, graças a Deus. Sim. Estou estabilizado, tenho um contrato mensal com 4 empresas hoje, mais do que pega freela, graças a Deus. Cara, o casamento, assim, fotografar o casamento não era problema, eu gostava, cara. E é uma coisa assim, um campo, um lugar que, na minha vivência, tua também, que você já está há muito tempo fazendo. Cara, a gente domina. Tipo, eu dominava, cara. Eu chegava num casamento. Você já sabe, né? Eu dominava tudo, eu sabia tudo, sabia movimento, sabia. A gente trabalhou muito junto, inclusive. A gente trabalhou. E assim, mas o que aconteceu comigo foi o problema da noite, cara. Pra mim, o que pegou, se tivesse só casamento de dia, eu continuaria. Sim. Mas o negócio de não dormir à noite, pra mim, foi. É que eu continuo um pouco não dormindo tanto à noite, então... Vai ter que dormir. Não, tenho. Agora minha filha acorda às 6h30 da manhã todo dia. A gente acorda ela todo dia às 6h30 da manhã, que ela entra às 7 e pouquinho na escola. Então, até fazer a rotina, tudo. Mas eu tô tentando me policiar bem com relação a isso. Sim. Mas eu não ligo. Saúde, cara. Eu sempre fui da música, de tudo. Então, eu tinha banda antes de ser fotógrafo, era baterista, já viajava. Eu gosto muito desse ramo. Só que... Eu tô sentindo falta um pouco até dessa correria do adrenalina do casamento. Que aí eu falei pra minha esposa, minha vida tá calma demais, tipo, eu vou precisar de alguns probleminhas. Tipo, que o que me pega no casamento é o Mas você vai voltar, tipo, a falar com as assessoras de antigamente? Então, eu acho que não igual... Eu tinha muita parceria com a assessora, com o BT, eu acho que não. Mudou muita gente também, Mudou muito. E é uma panelinha que... Eu fazia parte da panelinha, mas eu sei o quanto é chato, tipo... Cara, é isso aí. Os eventos que tinha, né? E aí é aquela troca de favor que, tipo, não é favor. É favor só pra... Eu pra ela, mas não tem ao contrário, entendeu? E aí começa a falar, mas eu te indiquei, mas você me indicou, mas você me cobrou pra eu me indicar? Exato, E quem fala que não cobra, não pode não cobrar, mas alguma coisa vai pegar, entendeu? Mas eu acho que, cara, você até me inspirou. Eu acho que eu vou começar a fazer uns de dia. Então, os últimos que eu fiz Me dava uma adrenalina boa, eu gostava. Os últimos que eu fiz não foram nenhum em São Paulo. Foi na Praia do Rosa, casamento na praia, tipo, maravilhoso. Era amigo da minha família, tudo. Você ainda faz? Aí eu expliquei, falei, cara, eu nunca deixei de fazer. Eu deixei de postar, porque não é o meu foco mais. Só que me explica qual que é a sua demanda. Vai ser na Praia do Rosa, tal. Beleza, eu falei, beleza. Me explica o perfil dos convidados. Eu fui bem chato, falei, me explica os perfis do convidado. Porque, tipo, eu não dependia mais disso. E aí eu quero meio que nessa linha. Obviamente, abrir uma empresa mesmo, de novo. Abrir não, a empresa está aberta, mas abrir essa porta de novo. Só que eu filtrava muito de 2022 até 2025, basicamente, eu filtrava real. Tipo, às vezes eu olhava pra cara daquela pessoa e falava, essa daí acho que... Não vai não combina comigo, tipo, não adianta. E eu quero tentar achar casais agora que combinem comigo real. Então, o último não foi na Praia do Rosa, foi em Rio de Janeiro, mas não foi Rio de Janeiro, foi Petrópolis. Acho que tem até foto que eu passei, depois a gente vai ver. Tem um casamento perdido nas fotos que eu trouxe, só pra não falar foi o último que eu fiz ano passado, inclusive. Que foi Petrópolis, mas não é qualquer lugar de Petrópolis. Tipo, era um lugar que o buffet ficava no alto do morro, tudo. Era da mesma família, inclusive, do pessoal da Praia do Rosa. Que legal. E aí eu já faço a família inteira. Inclusive, eu sou a produtora que atende a empresa da família também. Legal. Então, sim, já tá... É muito isso do nosso, então, né, eu quero tentar pegar esse público que quer essas coisas diferentes, entendeu? Que eu acho que todo mundo que eu lembro da nossa época que fazia muito casamento foi... Cara, tipo, impressionante. Você, o Rafa Kareliski, o Flávio... O Rafa saiu também? O Rafa saiu, tá com mais retrato agora também, com corporativo e tudo mais. Eu não o acho Renato, que tá fazendo. Né? O Renato saiu também, foi pra família. Eu não sei nem se ele tá fazendo família ainda ou se ele tá só com o lance... De IA. De IA, essas coisas que ele tá mandando bem, né?
Então, eu não sei. E só que eu falei, alguém tem que... Boa ideia. Pô, a gente era bom. O André faz. A gente era bom, modéstia à parte. Todo mundo. Modéstia à parte. A gente era uma escola meio que... Você é mais velho, mas a gente trabalhava muito na mesma linha. Na mesma linha, né? Bem modéstia à parte, realmente. Tem que falar. É uma área que a gente dominava, né? E a gente traz isso até para a parte de retrato corporativo, para casamento, para evento social, para um monte de coisa, a gente traz, né? Eu tento Quando sempre que brincar. foi o primeiro evento que a gente fez junto, que você fez comigo? Evento? Casamento, assim. 2000, não lembro, mas foi logo depois, eu acho. Foi. 2017, 2018, acho. Caramba, já com o Fuji, né? Eu gostava de chamar você, da Fuji. Eu acho que era por causa disso, exatamente. O André eu fiz acho que com você eu fiz alguns, agora eu não lembro quantos, mas eu fiz alguns. Só que eu era meio porra louca, né? Tipo de me vestia do meu jeito, ia no meio do... Não tava nem aí. Eu me misturava muito com o público, né? Não era tanto... A gente era parecido, mas não era tanto público igual, né? Então a gente chamava para todos também. Vamos ver um pouquinho das tuas fotos? Vamos lá, eu vou explicando, porque Esse é o casamento. Começou... Esse foi ano passado, Fuji também. Tipo, sou bem suspeito. Bonito, hein, cara? Muito legal. Cara, é que eu acho que eu só coloquei uma foto só, né? Mas ela... aqui do lado era uma caída e era no alto do morro. Era um buffet que ficava no alto do morro lá. Qual câmera aí? H2S. Tá. H2S ou XT3, que são as duas que eu tenho. Agora, qual exatamente eu não sei qual é. Pra TV você já viu a nitidez? Isso animal, aqui, na verdade, eu não fiz a lição de casa, eu não trouxe foto. Então, isso é print do meu Instagram. Então, tá meio... mas tá bom, cara. Mas dá pra ver. Vamos lá. Aí agora, no Rock in Rio, que é em 2017, isso é uma história legal. Em 2017, o Flávio Iwai, né, que é o Japa, que ia também nos eventos e tudo mais, ele não usava Fuji, não sei se você sabia disso ou não. Ele ia nos eventos, né? Mas ele usava Nikon, filho da mãe. Mas ele foi assaltado na frente do meu estúdio e quando ele foi comprar a câmera, eu fiz ele comprar Fuji. Eu falei, filho da mãe, trabalhei eu e você, compra uma câmera igual a minha. Aí ele comprou Fuji. Hoje ele tá de Fuji. Hoje tá de Fuji, ele tem XT5. Hoje ele tem mais câmera que eu acho. Ele tem XT5, XS20, XS10, que ele não vende, que ele é apaixonado. E ele tinha uma XT3 que ele vendeu agora também. Tava com 4 câmeras. Mas ele me chamou para fazer do nada também. A gente se conheceu nesses workshops, essas coisas, essas saídas que a gente fazia. E aí, numa quarta-feira, eu lembro que ele me chamou e falou, Paulo, a gente vai fazer o Rock in Rio e abriu uma vaga de um fotógrafo para ir comigo. Não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada, só que é para fazer casamento dentro do Rock in Rio. Você topa ir comigo? Eu falei, cara, mas o Rock in Rio não é depois de amanhã? Ele é... E eu trabalhava, eu tinha jornada dupla em 2017 ainda. Eu era diretor de arte de uma agência. Eu lembro que na hora eu liguei para minha esposa e falei, amor, eu acho que eu vou pedir demissão. Ela, por quê? Eu falei, eu fui chamado para fazer o Rock in Rio. Ela, mas é amanhã. Eu falei, eu sei, é para eu ir amanhã. Ela falou, pede. Ela falou assim, por quê? Em 2017 eu tinha sido chamado para fazer o Carnaval de Salvador. Só que eu estava em projeto finalização da agência e eu não fui. Eu lembro que na época era tipo R$800 por diária, que em 2017 era muito dinheiro, só que eram 35 dias. Então, tipo, era muito, era 30 mil reais. E eu perdi. E na época eu ganhava 30 mil reais no ano na agência. Sim. E aí eu não fui fazer, era pra Band. Eu fui chamado para fazer imagem aérea, que eu tenho drone também desde 2009, 2010, sei lá. Enfim. E aí você foi pro Rock in Rio. E aí eu pedi demissão, liguei pro Flávio e falei, eu vou com vocês. Aí era o Flávio, a Ana Cariani, que era Fuji também, era eu e a Ana de Fuji, o Flávio e a Mariana, alguma coisa agora, que usava Nikon. Eu sei, que usava... sei. Que fazia foto analógica também. Isso, exatamente. E aí a gente montou 2 setups, que tinha um casamento que meio que encavalava. Enquanto tava no ensaio de um, começava o outro. A gente montou 2 equipes, que era eu e a Ana, eu, o Flávio e ela por conta das câmeras mesmo. E aí a gente entrou. Que legal. E aí depois disso eu fiz 2017, aí 2019 a gente fez casamento e um pouquinho de imprensa, 2022 fiz, 2023 eu fiz o The Town, 2024 fiz o... Ficou especialista em show. Esse também foi. Esse foi em 2022, se eu não me engano. Esse é o que? A Isa? É a Isa. Tá. E eu lembro que essa foto tava uma chuva absurda, os fotógrafos tudo tentando se esconder e ela viu que estava lotado na hora do show dela. Foi a primeira vez dela no palco mundo, né, do Rock in Rio. E eu vi a fotógrafa da Globo indo para um canto.
Aí eu falei pra ela, ô Té, eu vou com você, que é Stephanie o nome dela. Eu falei, eu vou com você. Ela falou, vem cá, porque o povo não tá sabendo de nada. Só que aonde a gente tava chovendo absurdamente, molhava muito. E aí eu olhei pra trás e aí na hora só eu e ela, só nós dois temos essa foto. Que câmera que foi essa aí? Aí era X-T3. Vedada, né? X-T3 vedada, só que a lente que eu tava era 50-140, era vedada. Vedada. 50-140 na época. Muito legal. E aí foi que eu falei, tipo, todo mundo tava escondendo as câmeras, só que tava chovendo. E aí a maioria das fotos que eu tenho que diferenciou do povo era por conta da câmera, porque eu não tava nem com plástico em cima. Eu falei, meu, se a Fuji falou que é vedada, não vai ser eu que vou falar que não é. Ótimo. E aí eu fui, e ela é vedada. Cara, vedada, olha aí. Olha o vedado aí, ó. Tem uma outra foto muito legal que eu acho que eu não coloquei, que é do CeeLo Green, mas não tá aí. Mas aí tem algumas. As outras... Essa daí foi com a XH2S já, da Daniele Vinitz. É uma campanha que eu tenho também, que é uma empresa também de maquiagem, de toxina botulínica, que ela é embaixadora e a gente faz todo ano as fotinhos dela. Karnal, esse foi legal também, que a gente foi chamado para fazer foto do Estadão, dos colunistas do Estadão. Então, eu fotografei Karnal, Helena Cantanhede, de um monte de gente. E a história dela é legal, porque eu sou muito desligado. Tipo, eu não assisto muito. Eu assisto TV, mas só besteira. Mas, tipo, o TDAH bate aqui muito forte. Eu tava conversando com ele desde a hora que eu cheguei junto com ele no set. E eu não sabia quem eu ia fotografar. Só que eu fiquei conversando. E ele é muito bom de bater papo. Fiquei conversando e eu não paro de falar um segundo também. Conversando. Até uma hora que eu falei, eu não sei quem eu vou fotografar. Que hora será que esse cara chega? Eu falei pro Karnal. Aí eu falei, eu acho que esse cara sou eu mesmo, mas é que o papo tava bom, nem me toquei. Aí eu falei, beleza, vamos fazer umas fotos aí. Aí eu lembro que o Flávio foi filho da mãe, que o Flávio tava como assistente meu nesse trabalho. Aí eu montei toda a luz, montei tudo, e fiquei conversando com o cara. Na hora de tirar a foto, eu falei, deixa eu tirar. Aí eu falei, não, vai tirar, pô. Deixa eu fazer foto dele. Já tava pronto, você tá? Que massa. Mas aí a gente fez. Aí essa daí é a Júlia, essa daí é do meu estúdio mesmo. Que linda foto. Na época que eu montei meu estúdio, em 2022. E aí eu decidi que eu uso o meu estúdio, é muito difícil você me ver vendendo o meu estúdio. Tipo, venha fazer foto, tal. Eu vendo para a empresa, vendo para tudo, mas o meu estúdio eu uso como um laboratório de luz. Então eu tenho muito equipamento de luz e fico testando. E aí a Júlia, ela é embaixadora ela era nessa época embaixadora da Pantene, tudo é modelo lá de Santo André também. Pô, e aí vira e mexe, ela precisa renovar alguma coisa e eu fico... Linda. Fico brincando. Aí, obviamente... E tem sardinhas, né? Ela é meio ruiva, mas não é ruiva e tudo mais. E ela posa bem, né? Então tem algumas ela fotos mesmo? Mesmo. Aí eu sempre falo... A gente sempre tenta, às vezes, fazer algumas coisas lá para brincar com luz, para fazer coisas diferentes. Porque aí eu levo isso para os clientes, para fazer esquema da luz da Daniela, foi parecido com esse. Um high-key, né? Bem clássico, né? Exatamente. Um high-key clássico. Eu queria testar e aí eu fico brincando. E é no Rock in Rio, no último Rock in Rio. É Chitãozinho Chororó. Mas é no último Rock in Rio, que teve o dia do Brasil lá e fez a foto do sertanejo. É o público lá atrás, né? E essa foto é engraçada, porque essa foto é de 16 milímetros. Tipo, ele tava sentado na minha frente, literalmente. Não é o público, é o palco. Eu achei que era o público. O público tá atrás de mim. Tá. Entendeu? Entendi. Só que eles olharam na minha frente. Eu falei, eu vou tirar foto. Eu só tinha eu de fotógrafo nessa hora. Que massa. Que o pessoal que fica na parte do pitch, normalmente é a imprensa, né? Só que o Rock in Rio, o que eu faço de trabalho pro Rock in Rio não é fazer foto de show. Tá. Então eu fotografo, os shows eu faço pra mim. Eu faço foto pra engenharia e pro jurídico. Caramba! Então eu trabalho... Jurídico? A gente Como trabalha... Que é foto pro jurídico? É bizarro, é umas fotos que ninguém quer fazer. Que é o quê? Foto de todas as placas do Rock in Rio, foto de banheiro, foto de estrutura. É foto que ninguém quer fazer. Sim. Só que, como eu já fiz os casamentos, eles já me conhecem, eles sabem que as nossas fotos são legais. Eles precisam de um fotógrafo profissional, porque ele não pode dar... Ninguém quer fazer, mas a foto tem que estar boa. Tem que estar boa, Então a gente faz drone da estrutura inteira, tudo. São e fotos também técnicas, né? Técnicas. Aí eu lembro que a gente pega a moto, eu e o Rogério que está aqui comigo, a gente pega a moto, sai com ele nas costas, tirando foto de todas as placas. Legal. No Rock a gente anda... Acho que o relógio deu 38 km por dia. E você pode assistir o show que você quiser. Então, aí um dos contratos que a gente fez, como o Rock in Rio tem muita marca. Normalmente, quanto mais nome tem, menos quer pagar. Até é ruim falar isso, não vai fechar o contrato. Né? Só que o que eles fazem?
faz uma jogadinha aqui. E aí, nesses últimos anos, eu falei, beleza, eu aceito o que vocês querem, só que o meu crachá não vai ser só da produção. O meu crachá antigamente era da produção. Tinha limitações, né? Eu falo, eu quero um crachá da produção, porque eu acesso algumas coisas que eu preciso acessar, só que eu quero o crachá da imprensa, porque eu acesso o pitch para tirar foto. Ah, tá. Então eu tava na área de imprensa, que eu fico na frente do público. Putz, você viu shows... E eu tenho comida de graça também, isso é muito importante, porque é muito caro comer no Rock in Rio. Sim. E a sala de imprensa, a gente é tratado como rei na sala de imprensa, porque tudo que sai do Rock in Rio, a imprensa tem que falar bem. Claro. Se falar mal, o evento já era. E você pode assistir os shows internacionais, tudo? Então, todos os shows que tem imprensa fotografando, a gente fotografa. Normalmente, show internacional deixa a gente fazer 3 músicas e ir embora. Tá. Nesse dia, só eu sei que basicamente eu tenho essa foto, porque como era dia do Brasil, meio que você podia ficar o tempo que quisesse, porque toda hora ficava trocando artista. E a imprensa fazia 3 músicas e ia para a sala de imprensa para subir essa foto para sair no jornal. Entendi. Só que eu não tinha que subir uma foto no jornal, eu subia no meu Instagram. Sim. Então eu pegava a foto na hora, tratava no meu Instagram e já subia. Legal. Então era coisa que eu ficava lá. Então esses shows, eu assisti todos, literalmente. Que legal. Eu fiquei no pitch das 2 horas da tarde, a hora que abriu, até 2 horas da manhã. Só que é cansativo, mas... Demais. Mas tem algumas fotos legais. Esse foi o mesmo dia. Eu não lembro se é o... Cara, eu adoro fotografar show, cara, porque a luz de cena, né? A galera fala, as fotos do Rock in Rio ficam muito legais, mas é muito legal. Porque a luz já... Mas é só você não ter medo, que é o evento mais fácil de fazer foto, sendo bem sincero. Exato. Porque a luz é tudo. E a luz é tudo, não sou eu que fiz a luz, ela já tá pronta. A luz tá, só que a gente usa aquelas fotos que eu falo que é o meu laboratório, muitas das referências eu vejo do show pra trazer. Claro, muito, muito interessante. O High-Key é exatamente o que mais usa lá. Esse é o High-Key, né? Exatamente. Aí é legal também que eu vi esse relógio essa semana. Cara, é bizarro. Tipo, eu falo quando eu faço o que eu falo. Tipo, eu falo que eu faço tudo, eu falo que eu faço literalmente tudo. Isso foi no final do ano passado, setembro, outubro, agora não lembro. Uma agência que atende a Cássio perguntou se eu já tinha feito de relógio. Aí você falou já. Eu falei, cara, eu já fiz foto de relógio, eu mandei umas fotos que eu fiz pra relojoaria do shopping que eu atendo. Aí eles falaram, não, beleza. A gente tem 185 relógios para fazer foto em 3 dias. Você consegue atender? Eu falei, vai chegar em mim? Não, tem que ser no cliente, porque a gente não pode tirar. Eu não sabia quem era o cliente. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, eu tenho tanto. Eu lembro que na época, eu cobrei, 10 mil reais. Não lembro agora o valor exato. Eles falaram, não, Paulo, beleza, a gente fechou, mas a gente fechou por 20. Eu falei, caramba, dobraram o meu valor, pelo amor de Deus. Eu falei, beleza, bora lá. Falei, 3 fotinhos pro relógio, tá de boa. Na hora que a gente chegou, era na sede da Cássio. A gente tinha que montar um setup de foto e vídeo ao mesmo tempo. Eu tava fazendo foto, um amigo meu fazendo vídeo. Eu tinha esse espaço para montar. Nossa. E, era muito relógio e tudo cromar. Era o relógio da Cássio. Eu não sabia que tipo de relógio era. Do G-Shock. Não podia usar flash. Era a linha G-Shock. Eu fiz pra G-Shock, fiz a linha Vintage também. Tá. E a linha... A linha G-Shock... G-Shock... É difícil? Não, é difícil não. É difícil de luxo. Não, eu não fiz. O mais luxo eu fiz do G-Shock. E esses relógios da G-Shock, eles tinham acabado de fechar uma parceria com o L7, o Lennon. Que aí a gente tinha que passar porque ia sair na mesma campanha do L7. Que legal. A gente não foi chamado para fazer a foto do L7 porque a equipe deles exigiu que o fotógrafo deles mesmo fizesse. Cara, que pena, hein? Mas tá tudo bem. Ficou ótimo. Mas tem algumas. Aí da Cássio tem algumas coisas legais. Ficou muito boa, cara, porque... Essa aí é dupla exposição, não é uma foto só, tá? Tá muito legal, porque você mostra realmente... Cara, relógio é um negócio... E a galera fala, mas é pó. Não, mas não é... Aquele pedacinho ali em cima não é pó, é brilhinho do... Tem uma poeirinha ali ou outra, porque essa foi a foto, não é a tratada final. Mas é o brilhinho da própria pulseira que a gente conseguiu. Cara, só que a gente tinha um outro desafio nessas fotos, que a gente não podia usar flash. Porque o vídeo estava acontecendo ao mesmo tempo. E era vídeo manual, era a galera explicando muito melhor que o flash, né, cara? E aí a gente usou LED. Tá muito bom. Isso é tudo experiências. Cara, com... E aí, só que exatamente, aquilo lá, tipo... E a escola vem do casamento, de se virar com o que tem. Se virar com o que tem, só muito que legal. Uma fotinha eu gostei do reflexo, que ficou muito, muito interessante. Aí o reflexo a gente levava. Baixa luz aqui, cara. Parte de papel... Eu lembro que eu fui um dia antes na papelaria, eu comprei 1 milhão de
tipo um pacote acho que com 12 papel foam preto e 12 papel branco, exatamente para tentar o reflexo, a gente fazia com o foam. A luz era meio que parecida, entendeu? Muito bom. Então, por que tá triangular? Porque a gente cortou o triângulo e a gente colocou em cima para rebater a luz voltar. A lente você usou 80? É 60 macro, eu não tenho 80. Eu tenho a 60 de 2016. Hoje, né? É a mesma lente. É mesmo. Cara, eu usei muito tempo a 80. Tava falando pra ele. A 80 é uma lente que eu gostaria de ter novamente. Eu gostaria de ter, só que... Maravilhosa. Eu sou meio low budget, eu tento ir pelo lado Cara, mas é uma lente... Eu brinco, quando a minha 60 parar de funcionar, eu vou atrás da 80. Mas é assim, uma das melhores lentes da Fuji. Eu imagino que seja, mas eu já usei ela, na verdade. A sua. Usou. A minha, né? A sua. Essa daí também, do Neil. Também eu lembro que tava todos os fotógrafos meio que do outro lado. E aí aqui ele tá de lado, a plateia tá onde tá a luz. Eu tô meio que atrás aqui. Né? Só que aí eu vi que tinha um ponto muito forte e eu adoro o contra desde a época de casamento. Fazer aquelas fotos do casalzinho beijando. Essa foto tá muito legal. E aí, se você ver em alta resolução, dá pra ver até a babinha dele ali atrás. E aí a galera normalmente tem essa foto de frente, com ele iluminado. E aí eu fiz no contra, me posicionei no contra. E eu lembro que a mesma coisa, o pessoal da revista falou, por que esse maluco tá lá do outro lado? E aí o cara da 89, que tava fazendo foto, foi do meu lado lá. Então, a mesma coisa, só eu e ele. Mas a galera do outro lado não reclamou? Porque você não ficava Não, porque ele de baixo pra cima, né? Muito alto, cara. Essa foto, ele tá uns 2,5 metros acima de mim, né? Entendi. Caramba, cara. É que a gente tá muito perto. Ali não é nem 50... Era 50 milímetros, alguma coisa assim. Eu gosto muito dessa foto, por isso que eu passei, porque... Muito legal. É o outro lado de novo, né? Voltando, saindo de evento e indo pro Steel, porque é luz e técnica que a gente usou. Sim. Mesma coisa. Aí era XT3 e 50-140 também. Câmera no tripé, bonitinho. Muito boa. Tem duas fotos. Eu já vi essa foto em... Não sei se era do McDonald's. Então, a gente pegou a referência do McDonald's. Essa é uma hamburgueria de Santo André. Que na época não me pagou também direito. Eles me pagaram, sei lá, R$500 pra fazer a diária, só que eu ganhei hambúrguer por 2 anos. Só que eu lembro que eu cheguei neles, foi o Rota de Prova. A gente chegou neles e falou, eu quero fazer essa foto. Traduzindo pra quem tá vendo, foram $100 que te pagaram. Isso, desculpa. $100. Eu recebi $100, mas eu tinha hambúrguer... Eu levei minha família inteira. Todo mês eu levava a família inteira. Era 20 pessoas pra comer hambúrguer. Eu não vou... Sim. Só que o que eu fiz? Eu peguei a referência da foto do McDonald's, era do McDonald's mesmo. E falei, eu preciso fazer isso. Eu falei pra ele. Aí, beleza, mas aonde? Aí eu já conhecia essa hamburgueria, que era uma que eu frequentava. Eu cheguei neles e falei, cara, eu quero fazer isso. Vocês topam? Só que eu acho que eu vou ficar umas 4 horas fazendo essa foto. Aí eles falaram, não, beleza, vem aí. E aí eu ofereci esse esqueminha. Eu nem ofereci, eles me pagaram o que tinha lá no caixa, porque é uma hamburgueria de bairro, literalmente. Sim. Pô, mas ficou demais. Deve ter sido... Cara, é nylon, com 2 tripés, e aí eu fiz uma foto só do fundo. Mas aqui você vai montando, né? Não, então, eu fiz uma foto só do fundo. No meu TikTok tem um processo. Eu fiz uma foto só do fundo, aí eu posicionei as coisas. Não é montagem de colocando, não são várias fotos. São 2 fotos, a foto do fundo e a foto da frente. Os objetos o alimento tá pendurado com um fio de nylon. E aí eu usei a foto do fundo só para eu apagar. Na época não tinha IA, que você selecionava e tirava o fio. Hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil. Tava pendurado? Tava pendurado com fio de nylon e alguns eram arame, porque o nylon não segurou. O hambúrguer era arame e tudo mais. O queijo ficar duro assim? É porque não tá feito, né? Caramba. Aí tinha algumas coisas que nem não derreteu. E aí ele ficou, a gente ia... Alguma coisinha ou outra, a gente jogava um maçarico em cima e o brilho que dá, que parece que é do alimento fresco, é pura água, porque a gente ficou 3 horas colocando, até chegar na posição, a gente ficou literalmente 3 horas. Caramba, então, tava tudo muito seco. Mas demais. Fotografia é isso. Ficou lindo. Aí a gente fez. A gente fez algumas outras normais depois, eles chamaram pra fazer outras coisas. Deve ter dado um upgrade até na venda dos caras. Sim, eles usam até hoje. Isso daí a gente fez em 2021, 22, eles usam até hoje. A galera não imagina a força de uma foto, de uma imagem bem feita. E eu gosto muito que não tem luz a favor. Apesar de parecer, não tem luz a favor, é só luz lateral. Só. Eu gosto de, quando é produto pequeno, eu gosto que a luz abraça o produto. Então eu não ponho nem contra nem a favor. Ótimo. Basicamente, essa foto... Pronto. Acho que acabou, acho. Show. Mas legal, é legal, cara. Que mostra que eu faço muita coisa. Muito variado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Paulo, 2 coisas, cara. Por que você se manteve na Fuji esse tempo todo?
Assim, o que porque eu sei que você já teve proposta de outras marcas para ser até embaixador, tudo. E eu sempre falo com o pessoal da Fuji, com amigos, assim, que não é questão de spec. A Fuji não é spec. A Fujifilm, ela tem bons specs, também ela tem uma entrega, mas ela tem algo que vai muito além do que o spec, que eu acho que talvez seja a identidade dela dentro da fotografia. A textura, eu não sei direito o que fez manter. Mas, por exemplo, o que eu vejo é muita câmera saindo com spec hoje, tipo, faz 4K 60, 10 bits, não sei o que lá. Meu, a X-T3 fazia 4K 60, 10 bits, ela foi lançada 8 anos atrás. E eu tenho até hoje, tipo, tá... Não sei onde tá a minha, mas tá por aí rolando aqui. E eu uso ela até hoje. Só que se você pegar uma de outra marca de 8 anos atrás, ela é muito defasada. E aí você pega, tem 2 marcas hoje que são as menos usadas, que tem tecnologias que são muito boas, que é a Fuji que a gente usa. A outra não vou falar o nome, nada, mas tem uma outra marca que foi, inclusive, aqui me chamou para ser embaixador, você sabe qual marca que é. Ela é muito boa desde muito tempo. Só que a galera parece estar enxergando só agora. Sim. Só que por que eu optei por ficar na Fuji mesmo, eu pagando 100% do meu equipamento e tudo mais? Primeiro é que eu tenho muita lente, né? Tenho acho que 14 lentes, 13 lentes. A Fuji, ela é uma marca que tem alternativas. Você, eu tenho um pouquinho de dinheiro, não consigo comprar uma lente da Fuji agora. Você consegue começar com lentes chinesas, lentes de outras marcas. Japonesas mesmo, de outras marcas, que são... Até Zeiss. Tem Zeiss, exatamente. Eu tive a Zeiss. E não é que a AI tem agora, não, sempre teve. A Zeiss, quando eu comprei em 2016... 32, lembra? 1.8. O meu sonho na época de 2016 era ter a 12mm Zeiss. A 12 Zeiss. Eu tive a 32. Então, eu lembro. Eu cheguei a ver. Ela era linda, né? E ela era legal, que ela era bonita, mas ela não casava com a câmera, né? Porque ela era uma lente Sony, né? Parecia uma lente para 7.2, né? 7S. Só que verdade. Só que aí... Então, você tem alternativas. E uma coisa que eu acho que, tipo, a Fuji, você tem... Ou você ama, ou você não vai se acostumar. E depende muito do seu estilo de fotografia, óbvio, mas também da lente que você está usando. Porque tem algumas séries que você pegou a série errada. Entendeu? Então, eu lembro que um amigo meu via minhas fotos com a 16-1.4, ele amava. Aí ele comprou a 2.8. A 2.8, apesar das duas serem 16, o foco delas é completamente diferente. Sim. O que a 16-1.4 faz, a 2.8 não faz, e por incrível que pareça, vice-versa. Sim. Porque a 16-1.4 era um trambolho na época, do tamanho do copo. Eu tive ela. Eu tive também. E eu tive a 2.8 também. Que era uma lente muito boa. E a 2.8 é uma lente que é minúscula, que tipo, pra você fazer um street, ela é maravilhosa. Ela é selada. Mas eu usava 1.4 para casamento. Eu usava ela para casamento. Eu tenho muita foto, tipo, de ensaio. Eu cheguei a fazer um ensaio quase que inteiro com a 16mm. A galera não, você é maluco. Porque, tipo, mas era uma lente que era grande e angular, que desfocava o fundo e não distorcia tanto. Então eu adorava. Só que aí o meu amigo via essas fotos, ele comprou a 2.8. Por quê? Porque a 1.4 custava na época, sei lá, R$6.000 e a 2.8 era R$1.500. Aí eu falei, cara, essa lente é muito boa, mas ela não é pra isso. Sim. E aí ele, mas não sei, mas é a câmera. Eu falei, não é a câmera, é você que é Zé, que quer pagar barato. falei, você não pode comparar uma lente top com uma lente de entrada. E na verdade, se a lente é o dobro do preço da mesma marca, ela tem diferença, cara. Alguma coisa tem, entendeu? E aí, se você comparar a sua foto com a minha, tem dois motivos que você não pode comparar. Você nunca pode se comparar com o outro, porque todas as vivências são diferentes, entendeu? E aí não dá. Técnica, tudo mais, né? Exatamente, técnica. E aí, por exemplo, eu venho de uma família que não é pobre, não é rica, mas não é pobre. Aí não dá para eu cobrar de outra pessoa que ele tem a mesma visão que eu, que viveu outras coisas completamente diferentes. Entendeu? Cada um com sua história. Então, cada um com sua história, com o seu jeito. E ele comparava muito. E aí ele não gostou. Ele falou, mas como assim vocês fazem? Eu falei, mas eu faço porque eu estudei para isso. Tipo. E ele vai comparar, foi o que eu falei, ele vai comparar em 2020... Só que em 2020 eu já tinha 4 anos 100% Fuji. A minha primeira Fuji foi em 2015. Sim. Que foi a E2, final de 2015. Aí eu tenho... Você tem um tempo de adaptação pra você entender e tudo mais. Até por isso que eu tenho, por exemplo, eu tenho a 27mm de outra marca, que é 1.2 da pra Fuji, mas eu tenho a 2.8 da Fuji, tenho a 18 f2 e eu quero a 18 1.4 também, porque eu sei que é uma baita lente. Sim, eu tenho ela. Ela é muito boa. É uma bela lente. Só que eu adoro a 18 f2 porque ela é pequena.
Boa. Só que eu gosto da 18F2 porque é a lente que eu levo, por exemplo, eu vou viajar com a minha família. Eu levo só a 18F2. Por quê? Distorce, mas é só foto da minha família. Eu quero pegar o momento. É mais a portabilidade. E aí a 27 eu acho ela muito fechada. Então eu prefiro eu gosto de foto mais aberta um pouquinho. Sim. Né? Então a Fuji ela tem alguma coisa Cara, e sabe que uma coisa que eu acho, não sei se você já viu isso, mas assim, as outras marcas, você tem a galera que defende a marca, só que essa galera defende para não tipo, que eu porque eu tô usando, porque eu tô usando e tem que defender. Sim. Mas não tem tipo senso de comunidade. Por exemplo, eu usava Canon. Sim. Nunca vi, tipo, fotógrafo, Canon, comunidade, não tem, cara, não tem. Não. Porque o que acontece? A maioria do pessoal usa a câmera só pro trabalho. E aí ela perde o tesão, perde Eu tenho a H2S, a minha XH2S, ela é a câmera, eu brinco que ela é a câmera da Fuji, a melhor câmera que eu já usei. É a melhor câmera da Fuji, mas é a câmera menos Fuji que tem na Fuji. Sim. Na minha opinião. É bizarro, mas tipo, pensando em, eu quero uma Fuji, eu adoro ela, eu acho ela muito melhor do que XT5 ou mas a câmera que eu indico é a XT5. Quando alguém fala, eu quero mudar pra Fuji, você quer mudar pra Fuji? Você, tipo, eu até brinco, eu falo, você quer mudar pra Fuji pra trabalhar com a Fuji ou você quer viver Fuji? Viver Fuji, eu quero viver, eu gosto do lifestyle, não sei o que lá, então é XT5. É isso aí. Pra trabalhar com a Fuji, beleza. Quantos você tem pra investir? Porque também não adianta você comprar a XH2S e não ter dinheiro pro cartão dela. Isso. Eu paguei R$3.000 num cartão de memória. Verdade. E é isso, entendeu? Tipo, você tem que saber. Não, e é legal ter as opções, isso, cara, né? Isso é uma média de formato, pô. É uma média de formato. Isso aqui é uma média de formato. Eu acho muito legal que a Fuji, ela te dá opção. Ela te dá opção. Entendeu? Ela tem estilos de câmeras diferentes. Mas uma Canon tem mais câmera. Tem. A Canon tem câmeras ótimas. Tipo, você pega essa nova R50V, ela é muito boa. Mas se você for fazer vídeo, se você for fazer foto, você não consegue. A Fuji eu acho híbrido, falando de híbrido. O híbrido, né? Eu acho ela a melhor câmera híbrida que tem hoje pro mercado. Você pegar a Canon, a Panasonic, a Panasonic tá fazendo vídeos sensacionais. Sim, sempre fez, né? Só que quando eu tive com ela em mãos, pra tirar foto eu falei, eita, ela é muito boa, mas sabe quando você fala, a minha câmera, o sensor é menor, mas eu também tenho uma qualidade de imagem melhor, alguma coisa... E tem uma coisa que eu acho legal da Fuji, eu tava até falando com o Marcos na outra entrevista, né? Que é a questão de você poder fazer os recycles realmente com um jeito de filme fotográfico. Exatamente. As outras câmeras não tem isso. Por mais que hoje... Por mais que você tente regular, não vai você ficar. Você consegue importar loot e tudo mais, mas dá um trabalho. Tipo, e não tem a... E o natural da Fuji já é de filme, o natural já é de então, filme. Então, fotografia, eu tenho uma XZ3, muito antiga também, que eu amo de paixão, que ela tá configurada quando eu saio para fazer, eu uso basicamente para fazer foto de rua, em PB. Eu nem sei qual cor mais que ela faz. Ela veio, a gente trouxe hoje, ela tá num colorido porque o Rogério vai usar, mas quando eu uso ela, eu só uso ela para fazer foto de preto e branco. E essa câmera para preto e branco, tipo... maravilhoso. Sei lá, parece... E assim, uma coisa que eu sempre falo, só um pouquinho, eu vou cortar um pouquinho. Eu vou tomar aqui. Se você puder, você tá fazendo uns takezinhos, meu amigo? Tipo, tá, beleza. É que eu não tinha visto. Pode fazer. O celular você não quer dar para ele fazer? No celular? Cortou. Cortou. O que era que a gente tava falando? Da qualidade da câmera, talvez, não sei. Do lifestyle da câmera, nem lembro mais. Falando de filmagem. Falei do preto e branco agora. Você tem um vídeo, aí você pode linkar. Me dá uns toques aí, porque... é verdade. Não, vamos... Eu falo muito meio enrolado, né? Mas... Parou na parte que você acha a foto híbrida. Perfeito. Aí você fala, inclusive tem até um vídeo... Não, perfeito. Pode falar. Inclusive, né? Beleza. Eu tava falando do preto e branco, né? Que eu gostava. Eu falei... do preto e branco, E o lance do PB dela eu acho uma coisa meio mágica, assim, que me remete muito a filme mesmo. E eu não usei câmera de filme, né? Pois eu já cheguei no digital, mas sei lá, eu gosto. E, Paulo, tem uma coisa que eu sempre gosto de falar pra galera, hoje em dia muitos fotógrafos nem sabem disso direito, né? Que é colocar a foto no papel. Então, exatamente. Isso eu sentia desde a XT2. Inclusive,
eu tinha parceria na época, ainda tenho, né? Que eu não faço mais tanto casamento, mas eu tinha parceria com uma encadernadora que tava na época de Wedding Brasil e tudo mais. Sim. E não sei se você lembra, eu tinha uma foto que a gente imprimiu um álbum que era 30 por 30, página inteira, que eu tinha feito de XT2, que era o que eu tinha na época, com ISO 8000. E não dá, não é que não dá pra ver grão, obviamente que dá. Não... Mas é bonito no papel. Só que no papel a galera falava, nossa, parece que a foto tá viva, não sei o que lá. E aí eu lembro que eu tive que, até quando o André tava palestrando lá, eu tive que subir na palestra do André com a foto, explicar pra ele. Falei, eu lembro disso aí. Por conta disso, disso, tudo mais. Não, enquanto uma outra câmera, uma outra marca tem que colocar um filtro para simular, para tentar simular. É o natural dela. O natural da Fuji, então, eu brinco, se você quer, eu quero a foto mais perfeita, sem grão nenhum, não sei o que lá. Aí eu falo, talvez a Fuji não seja para você. Porque ela, não vou mentir, ela tem um grão. Tem. Sim, tem um, mas ele é o grão menos. É o grão do filme. Agora falar que a foto ficou ruim, a não ser que você errar muito. Não tem como. Eu brinco, você tem, com qualquer câmera hoje, basicamente, você tem que ser muito... Sim. Desligado pra você errar completamente. É igual meu pai falava, só falta sair uma mãozinha pra... só que ela recupera muito bem também. Então, mesmo que você errar... Só você errar foco, né? Você errar o foco. E teve uma que eu errei o foco ainda no casamento que eu entreguei, ficou bonita. Eu falei que é artístico. E você... eu acho que é legal a gente mostrar um trabalho teu de vídeo, de vídeo, né? Pra gente mostrar essa versatilidade, né? Que eu sempre brinco. Eu acho ela mais híbrida. Ela é mais pra foto. Não sei, eu uso ela mais pra vídeo hoje do que pra foto. Por isso que eu peguei a XH2S, inclusive. Gosto da XH2S por conta do Open Gate dela. Sim. Que é mesmo virou moda agora ser Open Gate 2025. A H2S é de 2022, eu acho. Que eu comprei a minha, acho que em 2022. Que eu comprei antes da minha esposa, antes de eu ir para Nova York e tudo mais, trabalhar. Eu fui para Nova York no começo de 23, então... É bizarro isso, que eu comprei no Brasil, eu não comprei lá. Eu já tinha comprado a viagem, mas eu comprei a câmera aqui no Brasil. Porque fazendo as contas com imposto e tudo mais, é que saia mais barato. Compensa. E aí... E você tem a garantia que eu usei ela, assistência técnica, né? E depois que eu usei ela, eu falo, essa é a XH2S, na minha opinião, ela é a câmera perfeita para híbrido. Sim. Aí tem um trabalho que eu usei, que eu faço muito arquitetura, né? Pode falar. E entrevista e tudo mais. Então aí é 2314 da Fuji, com a 5612, aquela mais fechada é a 56. E as abertas eu uso a 8mm. A galera fala, sem distorção. O pessoal fala, era 3.5. Mas eu falo, mas pra que eu preciso de mais do que isso? Não tô fazendo... Não quero fundo desfocado. Não, tá sem distorção, tá eu quero definição de imagem e tudo mais. Enfim, o cliente. Mas só pra mostrar mais ou menos que, dá sim pra fazer e é só você trabalhar direito. Claro. Posicionar a iluminação, posicionar tudo direito. E o movimento, eu brinco com todo mundo, que o vídeo o que vai diferenciar um vídeo do outro é o enquadramento que você vai ter. Muito bom, essa lente para esse tipo de trabalho é perfeita. Né? E imagem de trabalho que a gente tem e tudo mais. Mas esse foi um dos trabalhos que a gente fez para a CBR, que é um dos clientes meus de arquitetura. Né? E tem no estabilizador, vai que vai. E aí, na entrevista ali, por exemplo, era a XH2S, beleza, uma baita câmera. A outra câmera era uma XT3, que é lá 2019, 2018, agora, não lembro agora. Então, esse é um outro ponto. Casa, né? Isso. Que você pode pegar gerações diferentes da Fuji. Sim. Assim, vai ter alguma diferençazinha? Pode ter alguma pra falar de diferença, leve. eu senti diferença de verdade, foi na foto da XT2 para XT3. Da XT3 pra frente, eu não senti quase nenhuma na hora de tratar a foto. Eu consigo casar bem. Eu não sei se... eu também acho. XT1 pra XT2 teve, XT2 pra XT3 teve. Aí eu acho que a Fuji se ligou que, que tinha que padronizar. Padronizando, ela ia ganhar mercado, porque a gente usa as câmeras. Então é muito difícil. Não, e você usa uma câmera reserva, por exemplo. Você usa a tua e usa uma XS20. XS20. Ela é muito semelhante. É muito semelhante. Só que a outra é uma câmera profissional que aguenta mais. A XH2S, eu gosto muito dela porque a gente grava teatro. Eu gravo muito. Eu falo que eu faço muita coisa. Inclusive, já gravei até com você mais de uma hora. Foi. Palestra inteira. E eu gravo teatro, às vezes de 2h30 com ela. E eu tenho o cooler que eu comprei, eu não preciso nem colocar. Que gravando em 4K, 60 às vezes que eu preciso gravar por conta de câmera lenta que eu preciso fazer. Às vezes mesmo no 4K 60 ela não esquenta.
Teve uma vez até, inclusive, que eu tava de X-T3 como câmera backup. A gente tava gravando um vídeo publicitário de uma cidade em Santa Catarina. Agora eu não lembro agora do nome. Não era Itajaí. Era do lado de Bombinhas. Eu não lembro agora exatamente o nome da cidade. Era uma cidade que a gente tava gravando entrevistas com os pescadores. Que o foco do vídeo era... o roteiro era de um amigo meu, não era meu, né? Eu tava indo só fazer a parte de direção de fotografia. E a gente estava entrevistando pescadores, que o pessoal de Bombinhas, o pessoal ali de Balneário estava... Itapema, o pessoal ali do lado estava crescendo muito e estava atrapalhando os pescadores que eram os nativos da cidade. E a gente estava gravando um vídeo sobre eles, para divulgar eles e tudo mais. E a gente estava rodando era Blackmagic, mas não era 4K, era... 6K? Não, nesse vídeo não era Blackmagic, era de Red. Só que a gente estava na praia. A Red torrou, a gente não conseguiu finalizar o vídeo de Red. E a gente teve que gravar 40 minutos de uma entrevista com as duas X-T3, que eram minhas câmeras de fazer estilo do negócio. E a X-T3 aguentou. Só a bateria que você tem. E foi o bizarro. A gente tava na V-Mount já na época eu tinha dummy. Como eu já fazia teatro, eu tenho aquelas adaptadores para ligar na tomada. E a gente ligou num gerador lá, funcionou. Só que o que o pessoal achou bizarro, que era X-T3 na época. E na hora que eles jogaram na ideia de edição, a gente rodou em log, tudo bem, tava com iluminação, tava com filtro, tava num cenário perfeito. Sim. Mas na hora que eles editaram o vídeo, a cor não ficou quase nada diferente da Red. E aí eles falaram, mas essa câmera a gente nunca usou pra vídeo, tipo. Eu falei, nunca usaram porque vocês são bestas, que não quer usar essas câmeras caras. Mas eu falei, eu brinco com os meninos, que eu falo, a câmera ela precisa se pagar. Sim. Ainda mais a gente que tá no Brasil. No Brasil. O equipamento aqui, tipo, tudo bem. Lá fora não é uma câmera barata, $2.600, acho, não sei, $2.800, a minha. Aqui custa R$19 mil. Então, falando em dinheiros, sim, a gente tá falando que, tipo... Não só em dinheiro, mas se você fizer a conversão em mesmo uma moeda estrangeira, na conversão, a gente paga quase o dobro. Mesmo Brasil. Convertendo, né? Isso que a Fuji ainda é uma das câmeras mais baratas no Brasil, se você parar pra pensar. Mas, enfim. Mas eu sempre falo que o fotógrafo brasileiro, ele é um herói, né? Ele compra tudo mais caro e não recebe em dólar, ele recebe em moedas valorizadas. Só que o fotógrafo brasileiro, normalmente, ele sempre está comprando, tipo... E é o que, é o que consome mais. Que o americano compra bastante também. Compra, mas eu vejo, principalmente o pessoal na Europa, eu acho que eles são mais conservadores. Eu vejo a galera que eu conheço, que é amigo que trabalha na Europa... Ou Austrália, o pessoal fora da América, normalmente eles são menos... Eu percebo. O brasileiro é consumista. O brasileiro, ele quer lançou a câmera nova, igual eu tava falando pra ele. Eu vou agora... Tô tentando, vou ver se eu consigo levar minha filha pra Disney, porque ela tem 2 anos, mas já me pede pra ir pra Disney. Quero ver se eu conseguir. Eu acabei de falar pra ela, falei, eu acho que eu vou trazer uma E5 de lá, porque a câmera é perfeita pra fazer. Só que eu já tenho uma H2S, já tenho uma X-T3, já tenho uma E3, tipo, eu não preciso de uma E5, mas eu vou trazer. Eu fiz até um evento com a E5. A E5 é legal, Só que assim, a gente acostuma com os comandos da X-T5, então... Elas são iguais, né? Elas são iguais. Capacidade, mas a X-T5... Mas a bateria é menor da E5 também. A E5 eu acho que ela é lifestyle também. É uma câmera hype. Mas essa linha XZ, eu gosto mais, cara, dos modelos antigos. XE1, XE2 até a XE3. A E3 que eu tenho é maravilhosa. Eu acho muito legal. Tá aqui, né? Tá aí. Ela tá pintada, só que ela minha tava inteira branca. É muito legal. Mas a E3 é a minha showzinha, porque e ela é uma imagem muito boa, né? E, meu amigo, queria que você, pra gente encerrar, você dá um conselho para um fotógrafo que está começando e quer fazer uma carreira, porque hoje tá todo mundo com medo da IA, né? Tá todo mundo com medo da IA acabar com a nossa profissão, né? E assim, algumas áreas eu acho que vai substituir inevitavelmente. Eu acho que sim, mas eu acho que tem um público para tudo. Duas coisas. Eu penso isso. Sendo sincero, eu uso IA em alguns trabalhos, principalmente na parte de vídeo. Sim. Tem muita coisa que eu falo. A IA, ela vai atingir um público, por exemplo, quem está com uma produtora pequena, não afeta muito eles. Quem está na produtora grande, também não afeta, porque um cliente, sei lá, um cliente muito grande não vai querer que seja feito com IA. Eu tenho esse perfil. Não que não seja feito, mas ele quer que a linha de pensamento seja exatamente aquela. Sim. Agora, por exemplo, eu estou meio que no meio termo. Eu já tenho 15 anos quase de produtora aberta
Então eu tô meio que naquilo. Só que tem alguns trabalhos que eu não pegava antes, que eu passava, às vezes, para alguém fazer. Por exemplo, 3D de obra. Arquitetura 3D. Eu recebo do cliente só uma foto. Eu tinha que passar para o pessoal remodelar inteiro isso, ou entrar em contato com o arquiteto para mandar. Eles nunca querem mandar. Para a gente gerar um vídeo daquele 3D. Era coisa que me cobravam, tipo, 20 mil reais para fazer, 15 mil reais para fazer um prédio inteiro. Hoje eu pego essa foto, eu jogo na IA, dou 3 comandos. Nossa. E eu faço, tipo, eu não continuo cobrando 20 mil. Sim, claro. Mas eu cobro, tipo, bem, mais do que eu cobrava sozinho, só que eu resolvo sozinho. Ótimo. Então, não é que, tipo, é para fazer isso. Talvez ele alguma... é filho da mãe, não. Cara, eu acho assim, que algumas áreas, por exemplo... Tratamento de pele. Não, outro que eu acho que, para mim, é muito evidente, produto. Produto, exatamente. Mas, por exemplo, apesar de produto ser, eu fiz foto de 180 relógios. Sim, claro. Então vai existir ainda. Não fez por exemplo, comida é algo que... Só que uma coisa que me pega só é que a IA não tem resolução ainda também. Tipo, é muito boa, mas ela vai te entregar num 4K no máximo. Sim. Vídeo nem 4K faz, eu acho. A maioria delas fazem Full HD. Então tem aquilo, tipo... Sim. Eu não tô falando... Eu acho que se você está começando, você tem que olhar para a IA como sua aliada. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Assim como na época a gente vendia drone como extra. Hoje o meu drone sempre está na minha mala. Sim. O drone acabou com... Não, quem fazia foto de helicóptero, igual eu já cheguei a fazer foto de helicóptero, bizarramente, mas eu já fiz. Dava um medo do caramba, inclusive, porque eu tenho medo de altura. Mas para esse pessoal, ela afetou quem? Afetou o dono do helicóptero, porque o que eu fazia com ele... Sim. Só que a Globo continua usando helicóptero. Uma rede Globo. Mas eles também usam drone. Só que aonde eles colocam drone? Eles colocam drone onde ele não dava para chegar com o helicóptero. Para fazer um Globocop da vida que é no meio da cidade, aquela correria no meio da chuva, o helicóptero continua indo. Sim, perfeito. Agora, para fazer um carnaval, que é uma imagem baixa e tudo mais... Com certeza. Não é que rouba... Eu acho que... Tem algumas coisas que não é que rouba, ela agrega valor a outro tipo. O profissional tem que estar preparado para fazer híbrido, né? Exatamente. Agora, retrato corporativo, você fala, putz, Paulo, muita empresa não está mais fazendo. Só que será que aquele cara que faz o retrato dele corporativo, ele faria foto com você? Ele pagaria para ter uma foto? Tem isso. Porque normalmente quem paga para ter, ele quer ter a foto porque ele sabe que aquilo lá é ele. Porque por mais que você passe o prompt perfeito, aquela foto não é ele. Então, às vezes, não vai... A pessoa sabe, né? Não vai estar transmitindo. Agora, o que eu uso muito IA, tratamento de pele, tem programas que... foi que eu estava conversando antes de começar o programa. Ontem eu estava fazendo para uma empresa. Eu estava fazendo a foto em Tether, que eu gosto sempre de usar ou o iPad ou o computador para poder já ver ao mesmo tempo. Na hora que a foto chegava no computador, eu clicava. Simultâneo, a pessoa já estava se vendo com a pele tratada. Isso é muito legal. Então, isso é IA, não é? Não vou mentir falar que não é. Só que é tudo aquilo lá. Eu acho que você tem que usar a seu favor. Sim. E não ter medo. Não ter medo, E para quem está começando, exatamente. Estudar e não preparar, né, cara? E o que eu pensei é como se fosse a fotografia, era uma profissão como qualquer outra. Você precisa estar atualizado, estabilizar e não pensar que você vai começar a fotografar amanhã, por melhor que você seja, que você já é um fotógrafo profissional com uma empresa aberta de 20 anos. Exato, Por melhor... Tudo tem um passo a passo. A molecada nova, que tipo, eu não me considero mais dessa molecada nova. Estou com 35 anos, eu já sou... Não sou tão velha guarda quanto você, né? Mas também tem uma molecada nova que, se você pegar artisticamente, os moleques me arrebentam no meio. Assim como a gente chegou empurrando vocês no limite de vocês. Foi. E na época, eu lembro que a gente ia junto para ter esse olhar diferente mesmo, que diferenciava o trabalho. Só que na minha geração ainda, eu via que a pessoa gostava de trabalhar querendo trabalhar. Sim. Essa molecada nova, eles querem ganhar dinheiro e ser artista. Então, tipo... Pé no chão. Para você ser artista, leva um tempo. E, por exemplo, do mesmo jeito que para um médico virar médico, ele tem 5 anos de faculdade, mais 3, 4 de residência. Fotografia é a mesma coisa. E dá para viver de fotografia? Dá. Sim. Se você quiser ficar rico, já não sei se dá tanto, mas dá para viver bem. Sim, legal. Enfim, muito bom. É isso, basicamente. Tipo, não desistir só. Que eu já quase desisti várias vezes. Acredito que você também já passa por coisa. Porque e a gente faz a nossa vida dentro da fotografia. Então, a gente não consegue pensar
numa outra vida fora da não fotografia. tem mais como, Fotógrafo é... Que eu penso, putz, o que eu vou estar fazendo daqui a 30 anos? Eu fiz direito, fotografando. cara. Eu fiz direito, fiz jornalismo, mas eu jamais me vejo como um advogado. Sim. Jamais, Então, cara, jamais. Eu sou formado em... Acho que eu morreria de faculdade. tédio e de tristeza. Sou formado em publicidade, que tem um pouco a ver e tudo mais, mas eu não trabalhei, mas É. a primeira oportunidade que eu tive, eu pedi demissão da agência e, Verdade. que eu falo, só que o fotógrafo normalmente ele é muito sozinho, né? Por isso que eu gosto do lance da Fuji também, que a gente Sim, fez exato. da comunidade, porque foi o que eu falei, eu fui atrás de alguém que pensasse como eu na época. Eu falei, você precisa entender. Não, e na realidade, o que é uma coisa interessante, Paulo? A galera que está em comunidade da Fuji, ela tá por ser usuário do mesmo tipo de Sim. equipamento, só que como a pessoa que busca Fuji, ela tem um perfil, uma característica. Então, Sim. essas pessoas acabam tendo afinidade por serem fotógrafos que gostam Sim. mais da raiz da Da fotografia, raiz da arte. Jornalismo muito que envolvido, gosta né? do jornal, que gosta assim do que representa isso, entendeu? Exatamente, por mais que a minha foto seja diferente da sua. Mas a gente tem essa característica comum. Exatamente. Que eu muito falo, interessante. eu brinco, eu sei que você domina a luz também no retrato, mas é diferente. Sim, e aí exato. você pega uma foto e fala, putz, essa é do namoro, essa é do Paulo. Mas ambos usam a câmera pelo mesmo valor, independente do que ela entrega. Isso é interessante. Que às vezes quem está fora desse mundo Fuji talvez não entenda. Mas quando você está por esse motivo que eu dou muito valor em a gente estimular essa comunidade. Sim, eu acho que a gente Você precisa. está acompanhando o Fuji X Lovers? Acompanho, eu sei que às vezes até reposto umas fotos minhas, fico muito feliz por isso. E você viu, cara, eu tenho feito uma interação muito grande Sim, agora. a gente precisa Que voltar. assim- Antes da pandemia a gente era bem unido, né? Sim. É que depois, antes da pandemia era bem unido, mas a gente era tipo, sei lá, 50 fotógrafos que era Fuji X Lover, sei lá. Aí explodiu, né? A Fuji, graças Explodiu, que aumentou muito a qualidade dos equipamentos, explodiu. Não, e a gente fez um trabalho de base bom, né? Sim, a Fuji e veio pro Brasil, né? Oficialmente não era. Não tava tinha, fora, beleza, tudo bem, mas não tinha. Sim. Acho que com a assistência agora aqui em São Paulo Foi oficial, ótimo. com tudo- Duas, aqui tem porque uma e tem... a primeira que teve lá, que antes dessa daqui, não era. sim. Não podia ser, sei lá, tinha uns agora probleminhas. tá- Agora tá zero bala. Assistências já não precisa. Às vezes até sem ser oficial já mexem com Fuji. Antigamente você levava, você não sabia o Sim, que era. não tinha peça, não tinha Tinha nada. peça. Hoje já tá Verdade. muito mais acessível. Eu acho que agora a tendência é crescer. E Crescer cada vez mais. só tirar o E eu vejo preconceito assim, sem cara, expor. e eu vejo... Isso é coisa só... Cara, eu acho que é só de brasileiro, cara. Do que? Do full frame? Esse negócio do sensor, Cara, cara. exato, Porque mas é fora do brasileiro. Brasil, não tem mais isso, cara. Não, mas é porque eu falo... é o sensor, mas não existe nem outra câmera crop que seja 40 megapixels a não ser a Fuji. Exato. Só que aí Não, você e- pega, às vezes, a full frame nem é 40 megapixels, só que tipo, o desfoque. Foi o que eu falei, é só você ter a lente certa. Assim como na full Não, frame. e Paulo, você pegar Você vai falar de qualidade, de sensor. Não tem. Você pega um iPhone, cara. Não é nem um negocinho pequenininho. E se o pessoal falar de sensor de vídeo, não, porque pra filmar tem que ser... Beleza, a gente usava Blackmagic Ursa, que era sensor meio que 3/4. O Panasonic- mas ela é Super 35, nada mais é do que um sensor crop, que é com nome bonitinho. Sim, exato. Se você pegar o crop dele é 1.5, é a mesma coisa. E você pegar uma GH, a série GH da Panasonic, é micro 4/3. Cara, eu tinha uma GH4, vou falar, desculpa. Eu tinha uma GH4 até semana passada, basicamente, com micro 4/3, que se você botava, ninguém sabia que exato. era. Mas ela faz. Isso não tem, isso é lenda de brasileiro. Não, pega- Mas vamos acabar com isso aí aos poucos, né? Vai acabando com isso. Não, tá. Tá Importante acabando, Eu falo, o importante do equipamento é ter uma foto boa, passar E confiança eu acho que, e ganhar dinheiro. sinceramente, essa coisa da comunidade é mais forte do que tudo, cara. Cara, eu acho. E na Fuji, eu acho que é a única marca que eu vejo que tenha comunidade. Comunidade, tipo, eu não vejo um Canon Não tem. Lovers. Não tem. Não tem. Nikon, nem Sony não vejo nem Lovers. gente usando a Nikon no Brasil. É Sony Love. Sony, a galera da Sony é meio tipo, eu sou supremo, mas é um. Vai. Nada a ver. Eu não vou falar, mas eu faço Não, mas brincadeira. eles- Mas assim, eu falo muito que é tão eletrônico. Tem gente que gosta, tudo não, bem. é muito mas boa. assim, pra mim parece que eu tô mexendo num PlayStation, assim, sabe? Como se fosse isso. Não, eu falo, a imagem da Sony ela é muito boa. Só que eu brinco com os meninos. Eu tenho um pessoal da minha equipe que às vezes eles usam o Sony e às vezes tem que usar a câmera deles e falam, puta, beleza. Eles falam, e aí, o que você achou? O que você achou? Eu falei, meu, é bom. Aí eles, eu falei pra você, mas é bom demais.
Para, tipo, o cara tem uma FX3 lá, tipo, câmera. Fala, ela custa 30 e poucos mil reais. É muito boa, beleza? Mas eu tô tendo que botar os grãos da minha câmera pra ficar bonita, Sim, porque pra ficar senão real, fica... assim, né? Eu não quero uma imagem... eu quero uma câmera, eu não quero uma imagem do iPhone. Tipo, se eu quisesse uma imagem do iPhone... Que eu acho a Sony muito parecida com o digital, isso aí, sabe? Falei, se eu quisesse. Mas ela foi feita pra rede social, né? Sim, É diferente. Bem, então, é isso aí. Se deixar, a gente vai falar até amanhã. Queria te agradecer. Valeu. E em breve a gente vai ter vários eventos, aí a gente vai fazer... Vamos retomar essa comunidade, É isso. Eu estava comentando até com... A gente estava comentando dos eventos que a gente já fez, que a gente mostrou aqui. Vamos tentar trabalhar. Vai ser muito legal. Se aí ajuda alguma coisa. Tamo junto. Tamo junto, fechou? Obrigado. Valeu, é nóis.